Hoje, em Lendas da Aviação, Esquadrões, vamos conhecer a história dos Blue Angels. A Patrouille de France foi a primeira equipe de demonstração militar formada, realizando sua primeira demonstração em 1931. Porém, não sancionada oficialmente, o que só seria feito pelo Quartel-General do Estado-Maior da Força Aérea Francesa em 14 de setembro de 53 e, portanto, deixando de ser a primeira esquadrilha militar sancionada do mundo, ficando atrás dos Blue Angels e da Esquadrilha da Fumaça Brasileira. Os Blue Angels foi oficialmente fundado em 24 de abril de 1946. Sendo assim, a primeira equipe de demonstração acrobática militar do mundo criada oficialmente por um governo e sancionada. No final da Segunda Guerra Mundial, o chefe de operações navais, Chester W. Nimitz, ordenou ao comandante Winters a formação de uma equipe de demonstração de voo para manter o moral da Marinha e o público interessado na aviação naval. Os Blue Angels, que ainda não tinha esse nome oficial, realizaram sua primeira demonstração de voo menos de um ano depois, em junho de 1946, em sua base Naval Air Station, NAS, Jacksonville, Flórida. Roy Marlin Voorhees liderou a equipe pilotando o Grumman F-6F Hellcat. O capitão Roy Marlin Voorhees nasceu em 19 de setembro de 1919 e faleceu em 10 de agosto de 2005. Foi um aviador da Marinha dos Estados Unidos, um as da aviação na Segunda Guerra Mundial e fundador do Esquadrão de Demonstração de Voo da Marinha, os Blue Angels. Durante sua carreira naval de 22 anos, Voorhees voou de tudo, de biplanos a jatos, e depois foi fundamental no desenvolvimento do caça de ataque F-14 Tomcat da Marinha e do módulo lunar Apollo da NASA, ambos produzidos pela Grumman Aerospace Corporation. No entanto, uma missão subjacente era ajudar a Marinha a gerar apoio público e político para uma maior alocação do cada vez menor orçamento de defesa. Outra razão para mostrar aos potenciais recrutas que a aviação era inerentemente segura, uma vez treinados os pilotos. Ser capaz de realizar manobras tridimensionais de proximidade também seria inspirador. Em abril daquele ano, o contra-almirante Ralph Davidson selecionou pessoalmente Voorhees para montar e treinar um esquadrão de demonstração de voo. Nomeando o oficial encarregado e líder de voo, Voorhees selecionou dois colegas instrutores para se juntarem a ele, o tenente Maurice Wickendall e o tenente Mel Cassidy, ambos veteranos da Guerra do Pacífico. E os três passaram inúmeras horas desenvolvendo o show. O grupo aperfeiçoou suas manobras iniciais em segredo sobre os Everglades da Flórida, para que, nas palavras de Voorhees, se alguma coisa acontecesse, apenas os crocodilos saberiam. Outro fator impulsionador significativo para Voorhees, além do sigilo, foi o fato de que o gênio, herói e lenda da aeronáutica do Army Air Corps, Jimmy Doolittle, agora general da recém-criada Força Aérea dos Estados Unidos, poderia simplesmente criar uma equipe de demonstração aérea semelhante e derrotar a Marinha perante o público. Sua primeira demonstração perante oficiais da Marinha ocorreu em 10 de maio de 46 e foi recebida com entusiasmo. Em 15 de junho, Voorhees liderou um trio de Grumman F-6F-5 Hellcats, especialmente modificados para reduzir o peso e pintados de azul marinho com detalhes em folhas de ouro, em sua apresentação inaugural de 15 minutos no Southern Air Show em Jacksonville, Craig Field, na Flórida. O grupo, conhecido simplesmente como Equipe de Exibição de Voo da Marinha, emocionou os espectadores com manobras de voo baixo realizadas em formações compactas e, de acordo com Voorhees, por manter algo na frente da multidão o tempo todo. Meu objetivo era derrotar o corpo aéreo do exército. Se fizéssemos isso, teríamos todos os outros problemas secundários. Senti que se não fôssemos os melhores, seria o fim da minha carreira naval. A primeira demonstração pública dos Blue Angels também rendeu ao time seu primeiro troféu, que está em exibição na atual casa do time, na Estação Aérea Naval de Pensacola. A equipe logo se tornou conhecida mundialmente por suas espetaculares acrobacias. Durante uma viagem a Nova York, o tenente Wickendall encontrou um anúncio no The New Yorker da popular boate Blue Angel da cidade. Voorhees gostou do nome. No dia 19 de julho, tornou-o oficialmente o apelido do time, agora liderada pelo capitão Robert Clark. E em 25 de agosto, o esquadrão atualizou suas aeronaves para o F-8F1 Bearcat. Embora Voorhees tenha deixado a equipe em 30 de maio de 47, os Blue Angels continuaram a atuar em todo o país até o início da Guerra da Coreia, em 1950, quando, devido à falta de pilotos, a equipe foi dissolvida
dissolvida e seus membros foram ordenados a combaterem em serviço. No final da década de 40, os Blue Angels pilotavam seu primeiro avião a jato, o Panther Grumman F9F2. A equipe se reorganizou no ano seguinte e se reportou ao Ness Naval Air Station, Corpus Christi, Texas, onde começaram a voar a versão mais nova e mais rápida do Panther, o F9F5. Os Angels permaneceram em Corpus Christi até o inverno de 54, quando se mudaram para sua atual base em Pensacola, na Flórida. Lá, eles progrediram para o Pullman Grumman F9F8. Os 20 anos seguintes viram a transição dos Blue Angels para mais duas aeronaves, o Grumman F11F1 Tiger em 57 e o McDonnell Douglas F4J Phantom II em 69. Esta aeronave obtém algumas curiosidades. Algumas aeronaves são memoráveis pelo número total produzido, algumas pelo tempo de serviço e outras pelo seu histórico de combate. É raro que um avião se torne conhecido mundialmente pelos três, mas assim foi com o McDonnell Phantom II, que foi um jato supersônico projetado para realizar todas as missões de caça clássicas já concebidas. Ele fez seu primeiro voo em 27 de maio de 58 e rapidamente estabeleceu 16 recordes de velocidade, altitude e tempo de subida. Em 1959, o Phantom II estabeleceu o recorde mundial de altitude com 98.556 pés e em 1961 alcançou o recorde mundial de velocidade com 1.604 milhas por hora. Foi o primeiro caça-jato supersônico a servir simultaneamente na Marinha, no Corpo Fuzileiros Navais e na Força Aérea dos Estados Unidos. Em 1969, tornou-se o único caça a voar simultaneamente com as equipes de demonstração de voo Thunderbirds da Força Aérea e os Blue Angels da Marinha. O Phantom II também serviu nas forças aéreas de 11 outras nações. O último dos 5.057 Phantoms construídos em St. Louis foi entregue em 1979. Em dezembro de 74, a equipe de demonstração de voo da Marinha começou a voar o McDonnell Douglas A4 Skyhawk II e foi reorganizado no Navy Flight Esquadrão de Demonstração. Esta reorganização permitiu a criação do primeiro oficial comandante, Capitão Tony Lees, em vez de um líder de voo. Adicionou oficiais de apoio e redefiniu ainda mais a missão do esquadrão para aprimorar o esforço de recrutamento. Em 8 de novembro de 1986, os Blue Angels completaram seu 40º aniversário quando eles revelaram sua aeronave McDonnell Douglas FA-18 Hornet, a primeira aeronave dupla função caça-ataque que ainda servem nas linhas de frente de defesa do país. A temporada de shows de 2012 atraiu mais de 11 milhões de espectadores e desde 1946 os Blue Angels já se apresentaram para mais de 500 milhões de pessoas. Em abril de 2013, após corte do orçamento militar, a Marinha anunciou que o tráfego aéreo restante e a temporada de shows foi cancelada como uma das muitas etapas para garantir que os recursos estivessem disponíveis para forças que estavam operando em frentes de combate. Os Blue Angels permaneceram comprometidos com sua missão, alcançando a comunidade local e realizando mais de 500 operações de esquadrão, eventos de extensão comunitária, totalizando mais de 5.000 horas de serviço comunitário. Em 2014, um diretor executivo foi adicionado à equipe, totalizando agora 17 oficiais. Originalmente, o time era composto por 3 aeronaves por formação, passou para 4 e atualmente opera com 6 aeronaves por apresentação. Há ainda uma 7ª aeronave para suporte, no caso de um eventual problema mecânico em alguma outra das aeronaves. São divididos em 2 grupos. O primeiro é composto por 4 aeronaves e apresenta formações de baixa velocidade, grupo Diamante. O segundo grupo, composto por 2 aeronaves, apresenta manobras pouco abaixo da velocidade do som, o que demonstra as habilidades dos FA-18. No final da rotina, as 6 aeronaves reúnem-se para a formação Delta. Após uma série de manobras, é executada por fim a manobra Flor de Lis. O processo de seleção de oficiais exige que os pilotos e oficiais de apoio, coordenador de eventos, oficial de manutenção, oficial de suprimentos e oficial de relações públicas que desejam se tornar Blue Angels se inscrevam formalmente por meio de sua cadeia de comando, com uma declaração pessoal, cartas de recomendação e registros de voo. Os pilotos de demonstração do FA-18 da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais e os oficiais de voo naval são obrigados a ter um mínimo de 1.250 horas de jato tático e
ser qualificado para porta-aviões. Os pilotos de demonstração do Corpo de Fuzileiros Navais C-130 devem ter 1.200 horas de voo e ser comandante da aeronave. O líder de voo, número 1, é o oficial comandante e mantém sempre o posto de comandante, podendo ser promovido a capitão no meio da viagem e ser aprovado pelo júri. Os pilotos dos números 2 a 7 são tenentes comandantes ou tenentes da Marinha, ou majores ou capitães do Corpo de Fuzileiros Navais. O número 7 narra por um ano, normalmente voa em oposição e depois em solo de liderança nos 2 anos seguintes, respectivamente. O piloto número 3 passa para a posição número 4 em slot e em seu segundo ano. O Blue Angels número 4 atua como oficial de segurança de demonstração, em grande parte devido à perspectiva que lhe é oferecida a partir da posição de slot dentro da formação, bem como ao seu status como piloto de demonstração do segundo ano. O treinamento anual de inverno acontece na NAFL Centro, Califórnia, onde pilotos novos e pilotos antigos aprimoram as habilidades aprendidas na frota. Durante o treinamento de inverno, os pilotos realizam 2 sessões de treinos por dia, 6 por semana, para realizar as 120 missões de treinamento necessárias para realizar a demonstração com segurança. A separação entre a formação das aeronaves e sua altitude de manobra é gradualmente reduzida ao longo de cerca de 2 meses, em janeiro e fevereiro. A equipe então retorna à sua base em Pensacola, na Flórida, em março e continua a treinar durante toda a temporada de shows. Uma semana típica da temporada em treinos em Pensacola é feita nas manhãs de terça e quarta-feira. A equipe então voa para o local do show no próximo fim de semana, na quinta-feira, realizando manobras de orientação de círculo e chegada. A equipe realiza um show aéreo de prática no local do show na sexta-feira. Este espetáculo conta com a presença de convidados, mas muitas vezes é aberto ao público em geral. Os principais shows aéreos são realizados aos sábados e domingos, com a equipe voltando para casa em Pensacola nas noites de domingo após o show. A segunda-feira é um dia de folga para os pilotos de demonstração e equipe de estrada dos Blues. A manutenção extensiva da aeronave é realizada aos domingos à noite e às segundas-feiras pelos membros da equipe de manutenção. Os pilotos manobram o manche de voo com a mão direita e acionam o acelerador com a esquerda. Eles não usam trajes anti-G, porque as bolsas de ar internas esvaziam e inflam repetidamente, aumentando o risco de movimentos não intencionais. Para compensar a falta de trajes G, os pilotos do Blue Angels desenvolveram um método para tensionar os músculos para evitar que o sangue se acumule nas extremidades inferiores, possivelmente deixando-os inconscientes. Em resposta à pandemia do Covid-19, Blue Angels sobrevoaram várias cidades dos Estados Unidos com uma homenagem aos profissionais de saúde e à linha de frente. Os Blue Angels fizeram a transição oficial para o Boeing FA-18EF Super Hornets em 4 de novembro de 2020. Em julho de 2022, a tenente Amanda Lee foi anunciada como a primeira mulher a servir como piloto de demonstração dos Blue Angels. Amanda Lee, que nasceu em 1986, é uma aviadora naval da Marinha dos Estados Unidos. Ela foi selecionada em junho de 2022 como a primeira mulher piloto do esquadrão de demonstração de voo de caça a jato de elite Blue Angels. Lee fez estreia como piloto de demonstração de ala esquerda no jato número 13 em 11 de março de 2023, em El Centro, na Califórnia. Ela usa o indicativo de chamada Stalin. Um total de 26 pilotos e um membro da tripulação morreram enquanto estavam designados para a equipe de voo. 4 outros pilotos morreram em combate após servirem os Blue Angels. Os Blue Angels utilizaram 10 aeronaves em toda a sua história, começando pelo Grumman F-6F-5 Hellcat, passando para o Grumman F-8F-1 Bearcat, depois o Grumman F-9F-2 Panther, na sequência o Grumman F-9F-8 Cougar, depois o Grumman F-11F-1 Tiger, passando depois para o McDonnell Douglas F-4J Phantom II, na sequência o Douglas A-4F Skyhawk, aí o McDonnell Douglas FA-18 Hornet, o Boeing FA-18AC e finalmente o Boeing FA-18E Super Hornet em 2020. As demonstrações de voo de precisão mostram o profissionalismo, a excelência e o trabalho em equipe encontrados em todas as unidades da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais, além de proporcionarem a emoção e a magia do voo às pessoas todos os anos. É por isso que os Blue Angels têm seu lugar de destaque no Hall da Fama das maiores lendas da aviação mundial.